Olá, pessoal. Eu queria conversar hoje com vocês sobre a situação absurda, uma tentativa da justiça brasileira, do judiciário brasileiro, ou talvez do próprio Alexandre de Moraes, de confiscar o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Isso é um absurdo, essa situação que a gente tem visto no Brasil. O cancelamento de passaporte já se tornou uma prática justamente deste juiz do STF, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, que já confiscou, inclusive, o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso é um absurdo. É por isso que eu fiz aqui este programa gravado para falar rapidamente para vocês sobre o que está acontecendo. O Alexandre de Moraes foi demandado por políticos de esquerda a se manifestar sobre a possibilidade de confiscar o passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que tem ido aos Estados Unidos fazer um trabalho de denunciar tudo o que está acontecendo de errado no Brasil em relação à liberdade de expressão, à censura, tudo que acontece que nós sabemos que está errado no Brasil. E ele está fazendo o trabalho dele como representante do povo brasileiro, como representante de milhões de pessoas que já o elegeram no decorrer de sua carreira política. Ele está defendendo o seu mandato, os seus eleitores, que o elegeram justamente para isso, para ajudar a manter a liberdade no Brasil. Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo do Eduardo Bolsonaro que ele postou nas redes sociais falando sobre o assunto. Vamos lá, eu peço um minutinho da sua atenção. Vocês estão vendo que a minha atividade no exterior é basicamente denunciar os fatos que acontecem no Brasil. Prisão de Daniel Silveira, ministro da Justiça de Bolsonaro indo para a cadeia, general Braga Neto, né, e todas as atrocidades que vocês estão vendo com relação ao 8 de janeiro. Então, a função mais nobre que um parlamentar tem é denunciar esse tipo de coisa. Mas a gente também conhece e sabe que os nossos inimigos, os ditadores, os tiranos, que temem apenas o que sai da boca de um parlamentar, que querem atropelar a imunidade parlamentar, que querem acabar com a liberdade de expressão, que só conseguem se sustentar, agora não mais com a mentira, porque todo mundo já sabe a verdade, só conseguem se sustentar se for calando seus opositores. Agora, Alexandre de Moraes mandou para a Procuradoria-Geral da República analisar a apreensão do meu passaporte. Mas com base em quê? Qual crime? O que eu falei? O que eu fiz? E mais, a autoridade que está sendo criticada, que se diz vítima, é o mesmo que vai pedir uma investigação contra mim para me colocar dentro de algum inquérito que ele abriu para depois ele determinar a pressão do meu passaporte? Que democracia é essa? A gente sabe que isso daí já não existe há muito tempo. Vou continuar denunciando Alexandre de Moraes. Tem que cortar minha língua, Alexandre de Moraes, para fazer eu parar. E você, a história nos mostra, vai cair e não vai demorar muito. Essas aí foram as palavras de Eduardo Bolsonaro, ou seja, vai cair e não vai demorar muito. Ele está fazendo essas denúncias no exterior, tem ido para os Estados Unidos, já foi também para outros países, conversou com parlamentares, com políticos da Argentina, da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, enfim, esteve na CEPAC também falando com muita gente, e é o que ele diz, é também o que nós sabemos, o mesmo juiz, veja bem, essa situação que está acontecendo, que é absurda no Brasil. É o mesmo juiz, eu vou me colocar aqui um pouquinho maior na tela, é o mesmo juiz de sempre, que ele é vítima, ele é acusador, ele é réu nos Estados Unidos agora, mas nos processos do Brasil, ele é também procurador, investigador, juiz, enfim, ele é tudo. E agora virou também comentarista político, né, comentando a reunião de Donald Trump e JD Vance com Volodymyr Zelensky da Ucrânia. Então é um absurdo a situação. O que mais importa é que, neste momento, Alexandre de Moraes é réu nos Estados Unidos da América. E ele, fazendo isso com Eduardo Bolsonaro, ele está cometendo um erro grave. Vamos lá, o que vai acontecer? Imagine se Eduardo Bolsonaro estiver no Brasil e o passaporte dele for confiscado. Confiscado pelo juiz que está acusando, né, que é vítima da acusação. Isso não existe em país nenhum, lugar do mundo, nenhum lugar, isso é inimaginável. Então, se ele estiver no Brasil, o que vai acontecer? Políticos de outros países vão querer vir aqui fazer uma peregrinação
para visitar Eduardo Bolsonaro e já vão incluir na visita Jair Bolsonaro. É esse tipo de reação que vai desencadear. E o que o Itamaraty pretende fazer, ou o que o Alexandre de Moraes pretende fazer nessa situação? Proibir lideranças políticas do mundo inteiro de vir ao Brasil? Agora, pense na hipótese de número 2. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e tem o seu passaporte confiscado, suspenso. Ora, será um parlamentar brasileiro no exercício do seu mandato, vivendo no exílio. Porque, neste caso, ele não deverá voltar ao Brasil. Ele viverá no exílio e vai reforçar as suas denúncias. As suas denúncias passarão a ter mais força, mais vigor, a partir do momento em que ele se torne um exilado político nos Estados Unidos. Então, é de uma ignorância brutal isso que o STF está fazendo. Eu tenho também aqui uma matéria que eu vou colocar na tela para vocês entenderem um pouco mais o que está acontecendo. Vou agora compartilhar com vocês na tela. Um instante só, pessoal. Muito obrigado pela sua presença aqui assistindo, você pela sua audiência que assiste este canal sempre. Se você quiser fazer um patrocínio para o canal do Rafael Fontana, o Pix que o pessoal pede é rafaelfontananews@gmail.com. Rafael Fontana News de notícias, tá? @gmail.com. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria que eu coloquei na tela. Eu vou tentar colocar ela em tela cheia agora para você dar uma olhadinha enquanto eu leio rapidamente. Moraes manda PGR analisar a apreensão de passaporte de Eduardo. Olha só, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, encaminhou à PGR um pedido de análise de retenção do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro e deu prazo de 5 dias para manifestação sobre notícia-crime que atribui crimes contra a soberania nacional ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi publicada pelo Estadão. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, e o deputado Rogério Correia, que é do PT de Minas Gerais, solicitaram a investigação criminal por suposta promoção de reações contra o Supremo junto a políticos norte-americanos. Também pediram a apreensão do passaporte de Eduardo para interromper as condutas ilícitas em curso. Segundo Lindbergh, Eduardo articulou com congressistas dos Estados Unidos a aprovação do projeto de lei que propõe proibir a entrada de autoridades fora do país que violarem os direitos estabelecidos pela primeira emenda da Constituição norte-americana. Na prática, o texto poderia impedir que Moraes entre no país por causa das decisões de bloqueio às plataformas norte-americanas X, o ex-Twitter, e Rumble. Ok. O que declarou Lindbergh, o velhinho lá do PT que se acha jovem? O fato é que a prática imoral e reprovável do deputado representado configura uma verdadeira tentativa de constranger não só um integrante dos poderes da República, mas o próprio Poder Judiciário Nacional, que irá apreciar, se for o caso, as ações que envolvem o pai do representado e o seu entorno golpista. Isso é ridículo, né? Fecha aspas, declaração de Lindbergh. Golpista, a vida inteira, é a esquerda, é o PT. Eles são golpistas. Vamos ver então agora, eu vou compartilhar com vocês aqui na tela, isso aqui para vocês entenderem, tá? Isso aqui que foi publicado pela Revista Oeste. Dá uma olhadinha aí que vocês estão vendo na tela. Neste momento, Moraes escolhia alvos. Ele, abre aspas, ele queria pegar o Eduardo Bolsonaro, disse o auxiliar do ministro. As mensagens foram obtidas pela Folha de São Paulo, que mostra que o ministro mandou investigar o deputado federal e indicou o que fazer. Exato, Moraes escolhia alvos, inclusive Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, são essas pessoas que ele perseguia. E também o deputado federal Eduardo Bolsonaro. E temos mais, eu vou compartilhar com vocês aqui na tela. Isso daqui, esse vídeo eu já compartilhei, mas lembrem-se disso daqui. Bom, então, vamos lá. E o PT? O PT podia pedir ajuda internacional e não acontece nada? Essa aí é a Glaze. No momento, olha só, eu vou compartilhar com vocês agora na tela. Um momentinho só. Espera aí, Glaze, que eu vou colocar você na tela. Mas espera um minutinho. Vou compartilhar isso. Dá uma olhadinha. Isso que vocês estão vendo na tela aí ao lado agora é um vídeo da Glaze Hoffmann
pedindo que os países, né, petistas, pedindo que os países islâmicos, árabes, entrassem no Brasil, né, agissem de alguma forma contra os governos brasileiros para poder ajudar o presidente Lula, que estava preso ou que estava sendo processado, enfim. Vale para um lado, não vale para o outro? Como é que funciona essa história? Então, nós vamos ficar muito atentos, porque o Eduardo Bolsonaro corre o risco de perder o seu passaporte. Mas é claro que é importante usar tática, usar todo o conhecimento para tirar um benefício dessa história. Se ele ficar sem o passaporte, estando no Brasil ou nos Estados Unidos, tem que saber utilizar essa arma contra o próprio Alexandre de Moraes e contra toda essa ditadura que nós temos visto no Brasil já desde os últimos 6 anos. Então, esse foi o vídeo da Glaze, eu vou tirar do ar aqui, que foi publicado por uma TV árabe também. Eles fizeram questão de publicar isso para o mundo inteiro. Nós não estamos numa situação fácil no Brasil neste momento e, claro que tudo isso que está acontecendo é motivado pela perseguição de Alexandre de Moraes e de outros ministros do STF. Agora, deem uma olhadinha aí na tela, a imprensa fica revoltada com isso. Mas veja isso, Eduardo Bolsonaro faz montagem com Moraes. O Estado sou eu, olha lá. O deputado do PL publicou a imagem do ministro do STF, caracterizado como o rei Luís XIV, monarca de quem a frase é atribuída, e que acreditava que o poder real era designado por Deus. Olha aí está o meme do Alexandre de Moraes, é o que ele tem feito, né? As pessoas fazem piada, é claro. O Eduardo Bolsonaro compartilhou, mas não foi ele que fez esse meme. Está aí tirando um sarro da cara do ministro, que é o que ele merece. Só para vocês entenderem a situação, rapidamente, a PGR vai analisar os pedidos, é a matéria do Correio Brasiliense, que vocês estão vendo na tela neste momento, para apreender passaporte de Eduardo Bolsonaro. Ok? Depois de receber 3 pedidos de apreensão do passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro, na última semana, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a PGR avalia se a medida deve ser tomada. Então, vamos lá. A matéria, na verdade, ela repete aquilo que nós já comentamos aqui na outra reportagem. Aqui, estamos na tela agora com a capa que eu montei aqui e vou divulgar esse vídeo gravado em vários lugares para falar sobre essa situação absurda que está acontecendo de perseguição ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está fazendo o trabalho dele legalmente como deputado federal, tá? Então, é isso. Tem muita gente defendendo que ele fique nos Estados Unidos para que essa medida venha a valer a partir do momento que ele estiver fora do território brasileiro. Porque ele se tornará, veja bem, um caso emblemático, um deputado federal do Brasil, no exercício do seu mandato, tendo o passaporte cassado, justamente ele que está lutando pela liberdade no Brasil. Não só pela liberdade de expressão, que é a maior de todas as liberdades, porque sem ela, todas as demais caem por terra, mas lutando por todas as liberdades no Brasil, e nós temos vivido sob censura. Pessoal, muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Eu peço que você compartilhe e eu vou voltar em breve com mais informações. Até a próxima.